Hoje, quando um empresário jovem chega para mim e pergunta o que é uma controladoria financeira, eu falo assim, ó, é você gamificar a sua empresa. Uhum. Você não vai passando de fase, você vai medindo a empresa, seus indicadores, e daí vão existindo processos cada vez mais elaborados, né, dentro da sua operação, que vai melhorando os seus indicadores, seus resultados até. Só que qual a diferença? É um jogo que não acaba. É um jogo que nunca vai acabar. A única maneira de ele acabar a título futuro é ou se sua empresa for vendida, ou você quebrar, ou, no caso, ela sofrer toda uma reestruturação Uhum. porque chegou a segunda geração ou terceira geração na companhia. Mas ela não deixa de ser gamificada, só que por outro. Então, a partir do momento que o SenseBoard permite isso, hoje do seu celular você vê todos os indicadores. A gente tem alguns clientes que ele sabe lá, geração de caixa, geração de resultado patrimonial, geração de resultado financeiro, ele tem tudo ali. Daí ele olha para mim e fala assim, mas quanto que vale a minha empresa? Eu falo, aí já é um outro jogo, aí é um jogo do equity, que isso é muito bonito Exatamente. e Mas ele só pode ir para o jogo do eco se ele tiver essa base arrumada, sim, né? sim, é um Ele tem que ter essa, ele tem pressuposto. que ter essa visão Fazer total da lição de empresa. casa, né? Ele tem que fazer a lição de casa, tem que fazer a visão total da empresa. Essa história da gamificação é muito legal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Let's Make Sense. Eu sou a Marina Vilhena. E eu sou Danilo Fedel. E hoje temos aqui uma pessoa que eu admiro muito, tanto como pessoa física, como no seu mundo empresarial, João Kepler. Acho que o nome dispensa aí apresentações. Muita Let's make gente, sense, né? então, um cara que faz muito sentido, não só na vida de muitos empresários, como também ultimamente na nossa aqui na Sense. É sempre um mentor desde a primeira vez que a gente conheceu o João. Muito bem-vindo, João. Muito bacana. Muito feliz com a sua presença aqui, Que viu? bom que deu certo eu estar aqui na Sense. Legal demais. Gostei da estrutura, viu? Obrigada. Obrigado. João, hoje você atua, a gente acabou conhecendo você principalmente por causa do mercado de fusões e aquisições voltado para startup. Mundo das startups. Você é conhecido principalmente como um cara das startups. Mas eu gostaria que você se apresentasse, porque poucas pessoas conhecem o que a gente conhece. Essa pessoa que estava com a gente numa reunião, 2 horas agora, que conhece de tudo e de muito mais de outros mercados. Eu queria que o mundo conhecesse isso de ti, principalmente os nossos clientes, que são os nossos maiores ouvintes aqui desse podcast. Bom, bacana, é muito importante isso, democratizar, né, a informação, porque essas palavras startup, equity, não sei o que, isso é meio técnico, né, e quem não está vivendo o mundo das startups acha que é muito longe deles e é tão perto, né, todo mundo tem uma startup no celular, Waze, WhatsApp, Zoom, Instagram, tudo isso é uma startup, ou foi uma startup, então muito bacana essa oportunidade de falar um pouco sobre isso, até para desmistificar, né? Porque qualquer empresa, qualquer negócio pode ter mentalidade de startup, não precisa necessariamente ser uma startup. E a mentalidade de startup é aí você vê, na gestão você tem a gestão ágil, né? Na venda você tem crescimento acelerado, você tem modelos, vários modelos que as startups trouxeram e que hoje são muito úteis para as empresas antigas ou as empresas mais tradicionais, digamos. Então, o João, eu faço investimento nesses negócios inovadores, as startups, há mais de 15 anos. Então, há 15 anos eu venho convivendo com essas empresas. Primeiro, eu comecei buscando investimento com uma empresa minha, então eu não sabia o que era uma startup, então eu comecei dessa forma. E aí, depois eu vi que era a melhor coisa a fazer, era, ao invés de empreender, era empreender no negócio dos outros, ou seja, investir no negócio dos outros e empreender junto, porque quando você investe você está junto, você empreende no negócio dos outros. Então, eu passei a fazer isso desde 2009, venho aprendendo sistematicamente a investir nesse tipo de situação. Em 2016, me juntei com outro investidor, chamado Pierre, e aí nós montamos a Bossa Nova Investimentos, e a Bossa Nova ela é nosso braço de investimento chamado Venture Capital, que é em capital de risco.
que é o que faz quando você, esse tipo de investimento que existe nessas pequenas empresas, ou até nas empresas até maiores, que são as chamadas startups, que nada mais é do que um CNPJ como qualquer outro, mas tem um modelo de negócio diferente, que se repete de forma escalável, que cresce receita, sem crescer despesa proporcional e não tem certeza de nada. Então, isso é uma startup. Uma empresa normal, ela tem certeza de tudo, ela cresce de forma escalonável. Uma empresa normal, ela tem que planejar tudo, né? Ela tem várias formatações, que muitas delas engessadas, digamos, que o modelo startup não segue e não faz. Perfeito. E hoje você tem uma atuação também muito boa em empresas maiores, empresas que não são startups. Inclusive, isso nos atraiu muito e por isso que a gente chamou você também e ficamos muito felizes com a sua entrada na sociedade da Sense. Por quê? Porque a Sense, por mais que ela tenha ali a sua startup, que é o SenseBoard, né, que é uma empresa de tecnologia escalável e tudo mais, mas ela é uma empresa escalonável no máximo na sua tendência, porque ela é uma prestação de serviço. E isso, a gente tinha dúvida se você tinha um bom know-how sobre isso. E daí, ao longo dos anos, ao longo do tempo que também a gente está junto, ao longo das viagens, as conversas, a gente viu que você tem um profissionalismo muito grande nisso. Onde que você adquiriu isso e como que você vê esse modelo de empresa que é híbrido? Ora ele tem dentro, ele incuba a sua própria startup, que é isso que a Sense é. A gente incuba o SenseBoard aqui dentro. O SenseBoard, ele é a que eu digo a camada de serviço digital né, da própria Sense, controladoria, né, da inteligência financeira. Eu tenho, de 2018 para cá, eu venho estruturando uma empresa de investimentos em negócios tradicionais, mas que tenha como essência a pegada digital, a pegada startup, a pegada inovação, inovadora. Que inovação, para mim, não é uma empresa que faz uma área de piscina de bolinha, e ping-pong, e pembolim, né? E uma área de descompressão com cerveja. Para mim, uma inovação é muito mais do que isso, é quando a empresa se dedigna a resolver problemas. A empresa gera um impacto na sociedade. Isso eu vi na Sense. Toda vez que você tem um cliente da controladoria, você está mudando e transformando a vida daquele cliente. E que ele transforma a vida do mercado que ele atua. Então, essa transformação e esse impacto que está sendo gerado foi que me surpreendeu positivamente na Sense. E agregado a isso, o SenseBoard, que é uma tecnologia, uma camada de serviço. Então, tudo isso junto faz a Sense ter uma projeção e uma oportunidade de crescimento, uma via, né, uma estrada de oportunidade de crescimento gigante. Então foi por isso que eu me aproximei de vocês e que bom que vocês entenderam que eu também faço coisas além das startups, né? Então, e o que acontece? Com essa empresa, a gente procura participar dos conselhos de administração, procura estar um pouco mais no dia a dia das empresas, diferentemente das startups, que nas startups a gente investe em uma quantidade muito grande, lá via Bolsa Nova, então não dá para eu estar perto de todas as empresas, não dá para passar uma tarde dentro de uma startup. Então, no outro modelo, que é o modelo mais tradicional, digamos, é o modelo mais de advisory, é um modelo que eu faço e que eu gosto muito de fazer, porque quando eu me aproximo e quando a gente consegue construir algo juntos, a partir da minha experiência de ter passado por várias empresas. Agora, de onde vem essa experiência? Antes de virar investidor, eu era empreendedor. Então, já tive concessionária de veículo, eu já tive empresa de cartão de crédito, já tive muitas coisas. Isso foi me acumulando experiência, a bagagem embarcada de ter visto várias coisas, quebrei. Então, já vi o que não dá para fazer, o que é errado fazer. Você não dá para fazer por aqui. E passei desde então a cometer erros novos, não mais os erros velhos. E as startups, portanto, o que elas trouxeram para mim? Elas foram, vamos dizer, a minha consagração de toda a experiência prática que eu tive nessas outras empresas, em fazendas, de uma empresa de venda com 1.500 vendedores. Imagina, você fazer 1.500 vendedores, liderança e tal. As startups, elas me trouxeram uma abrangência gigante de negócio. Então, tem startup de educação, startup fintech, startup de varejo, do agro. Então, imagina, cada negócio desse foi me trazendo um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de conhecimento. Então, eu sou um cara que tem uma visão generalista sobre tudo um pouco e sou especialista em algumas coisas
que essa alguma coisa não é ligado muito ao mundo empresarial. E que, na verdade, eu sou especialista em gente, em pessoas. Então, eu conheço as pessoas, sim, por segundos eu já sei se vou, não vou, se dá certo, se não dá. Então, acho que isso é o que me faz um pouco diferente. Aqui vocês têm também, né, a Marina é especialista em constelação empresarial, ela sabe a importância das pessoas ter o autoconhecimento, as pessoas se conhecerem. Então, imagina que eu consigo ter essa visão e a partir do CPF do empresário, eu consigo ajudar ele no CNPJ. E como que veio isso? Foi um feeling que você desenvolveu ou você estudou, foi atrás? A oportunidade de encontrar uma Marina pela frente para me ensinar. Zero, tudo feeling. Tudo feeling, cara. Tudo que eu aprendi foi empiricamente, digamos assim. Essa parte do autoconhecimento. Claro, eu tenho muitos amigos que são especialistas nisso, você sabe? Paulo Vieira, não sei o que, um monte de cara coaches, né, que trabalham muito esse lado. Eu não trabalho esse lado, mas eu tenho acessibilidade de conhecer. E também, eu lá atrás entendi que se eu não tivesse um grande controle sobre a minha vida pessoal, sobre a minha família, sobre aquilo que eu queria para eles, eu dificilmente ia conseguir ter prosperidade e sucesso nos meus negócios empresariais. Então, eu sou um cara muito equilibrado em termos de família, em termos do que eu quero para minha vida, como eu sou equilibrado emocionalmente. Dificilmente você vai me ver assim exaltado ou triste demais, porque eu sempre controlo as minhas emoções primeiro e antes de tomar decisão eu respiro, antes de falar eu ouço. Tudo antes eu tenho um degrau, eu tenho um stop antes de fazer sempre alguma coisa. Então, quando eu chego no lugar, eu olho o ambiente todo, eu analiso, eu vejo, eu observo. Antigamente eu era um cara apertando o botão automático. Eu ia no piloto automático. Hoje não, hoje eu paro, analiso, vejo. Isso aqui é madeira, isso aqui é um barrote, isso aqui é não sei o que, isso aqui. Sabe, eu consigo aproveitar e entender o contexto antes de fazer qualquer coisa. Legal. E teve um ponto de virada para isso, assim? Teve a virada para investidor. A virada para investidor. Quando eu mudei a mentalidade de empreendedor, de empresário, para a mentalidade de investidor, essa foi a minha virada. Isso foi em 2009. Tem 16 anos, né? Essa foi a minha grande virada. Quando eu entendi que o investidor ele tem que ter uma visão de drone para tomar decisão, eu vi, peraí, então, se eu tiver uma visão de drone para os meus negócios, eu vou conseguir tomar uma decisão muito melhor. Né? Ao invés de olhar assim, que é o nível de consciência, que a gente chama, que é o nível de consciência 1, que é o que está todo mundo olhando, que todo mundo enxerga, quando você começa a subir de nível para 2, para 3, começa a olhar como drone, você começa a ver coisas que a pessoa que está no dia a dia não consegue ver. E isso, cara, queria eu, se eu tivesse a oportunidade lá atrás, de ter alguém com visão de drone me dizendo, cara, mas e isso? E aquilo? Tipo, fazendo perguntas, sabe? Porque não é para você, olha, isso aqui você bota aqui, isso aqui você bota... Não. É tipo assim, o cara que está tocando, ele que tem que saber para onde ele vai levar. Mas a pergunta bem feita, a resposta pode transformar qualquer coisa. Concordo. E sabe que hoje a questão da Sense, né? Eu vejo que a gestão financeira da Sense entra nisso, né? Porque o dono está muito nesse operacional, esse nível 1 de consciência. E aí a gente tem que subir ele, pôr no nosso drone, né, amor? O estratégico, né? Porque eu digo que é operacional, tático e estratégico. Tem empresário que chega aqui, João, que ele fatura, sei lá, dezenas de milhões por mês, e ele ainda é o cara que lança notas. É operacional, sabe? Tipo, operacional. E é difícil falar para ele, porque ele fala assim, ó, meu pai fez isso, eu faço isso há 20 anos. Eu ganho dinheiro assim a vida toda e vou continuar ganhando dinheiro. E daí eu falo assim, ó, primeiro que hoje o termo controladoria assusta, né? Então, principalmente quem é mais das antigas, olha e fala assim, o que é esse tal de controladoria? Vem de controle, quem que você vai ficar me controlando o quê? Eu falo, não, na verdade não é isso. Não. Pelo contrário, eu vou te dar informações para você tomar melhores decisões. Perfeito. E daí, quando você vai desmistificando isso, ele vai falando, sério que saúde da empresa é vista por lucro operacional dessa maneira? Pelo regime de competência, ou que é o tal EBITDA, sabe? Tipo esse tal aí do EBITDA, esse tal da margem de contribuição. Esse cara que é meu sócio, né? Então, tipo assim, na hora que eles começam a entender isso,
bate uma bad vibe neles, bate assim, às vezes muitas vezes acontece, né, amor? O cara fica numa depressão e daí eu falo assim, ó, tô vendo que você não tá gostando. Ele fala, não é que eu não tô gostando, é que por muitos anos eu fiz errado, e por que eu não aprendi isso antes? E daí ele entra, daí a Marina atua. Ela fala, não, veja por esse lado. Porque a universidade é chata muitas vezes. A matéria, né, na universidade, você não quer, você decora para passar, então você não está muito ligado. Quando você está sentindo a dor, e não tem nada mais educador do que a dor, do que o não. Então, quando ele vê lá que, putz, ele está errando, ele podia fazer certo, e ele sabe agora como fazer, então tem as ferramentas que a ciência ajuda ele nisso, putz, aí é transformador, né? É por isso que eles falam isso. No último Science Academy, uma pessoa gostar muito da gente e ela foi pro Science Academy e levou o marido. O marido foi aquele cara que foi arrastado, sabe? E ele falou, nossa, que saco, eu vou num evento de controladoria. 3 dias de controladoria. Ninguém que é a merece. imersão, né, que você Que é a faz. imersão. Que, aliás, essa imersão eu tive lá da última vez, sensacional, vários empresários, aconselho vocês todos que estão assistindo a participar dessa imersão, porque realmente é transformador, porque o que eu vi o quê? 60 empresários ali, 70, Sim. 80? Exato. Várias pessoas juntas e trocando, eu vi vários negócios entre eles, né? Muitos. Que é muito bacana isso. Muito legal. Muito legal. E daí ele ficou apaixonado. Porque ele falou assim, pô, achei que era um negócio chato. Aí ele chamou a gente pra conversar, falou, viu, vocês não podem falar que são eventos sobre controladoria, porque controladoria é chato. O que a gente viu aqui É muito mais que isso. transformador, é muito mais do que isso. Abre a cabeça. Abre, né? Ele falou assim, ó, vocês falaram desde contratação, vocês falaram margem sobre produto, vocês falaram um monte de coisa, planejamento orçamentário, de investimento, de crescimento, de alavancagem. Ele falou assim, eu não sabia que controladoria era isso. Eu falei, mas você achou que controladoria era o quê, né? Então, queira ou não, a gente tem certos bloqueios. E isso faz com que, às vezes, numa dor, numa quebra, que nem aconteceu no seu caso, somente que você dá valor a isso. E é uma pena, né? Porque eu falo que eu também sou desse cara. Eu só fui buscar esse conhecimento quando a empresa da minha família passou por situação financeira muito complicada. Você teve que fazer lá e fazer, né? Então, é uma pena a gente buscar na dor somente. Eu falo que nem Deus, buscar só na dor é mancada. Porque você fica esperando os seus erros para aprender, cara. Tem tantos erros dos outros que você pode aprender. Tá aí, tá na cara. Você bota no Google, case de fracasso. Aparece um monte. Inclusive o meu. Eu sempre falo que a gente deveria crescer no incômodo, não na dor. Tá incomodando, vai buscar ajuda, né? Se chegou na dor é porque você não viu e não perdeu buscou tempo, no momento certo. O incômodo, você negligenciou o incômodo. Exatamente. Então, bora falar sobre investimentos para startups. Hoje é uma coisa que o pessoal fica doidinho. Doidinho. E assim, hoje, João, quando as pessoas falam em investir numa startup, quais são os índices de controles que vocês medem para saber o desempenho dessa startup? Eu sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse para o nosso... Bom, eu não vou responder tecnicamente, eu vou responder de uma forma que todo mundo entenda. Uma startup, ela tem várias etapas na jornada da vida de uma startup, né? Então, ela começa lá no primeiro ano, no segundo, vai até 10 anos. Então, em cada ano desse, ou cada 15 meses, a cada 18 meses, ela passa por um estágio. Então, estágio 1, estágio 2, 3, 4, 5, até ela conseguir. Esse estágio também, muitas vezes, tem rodada de investimento, financiamento para o crescimento dela, até ela chegar no IPO, oferta pública de ações, ou ela ser vendida. Então, quando ela é muito no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, os índices, os controles são bem menores, bem menos exigentes do que de uma empresa normal, né? É muito mais ligado ao processo de validação, ou seja, essa empresa tem cliente, o cliente comprou, o produto está adequado, qual é o preço que está cobrando, qual é o modelo de negócio, enfim, é mais uma pegada, um pouco mais de montagem da empresa, de estruturação, do que efetivamente de controle de números, né? Agora, quando ela vai para a segunda, terceira rodada, assim, no segundo, terceiro, quarto, ela tem que ter todos os tipos de controle. Então, a análise que a gente faz inicialmente é muito mais o empreendedor que está tocando o projeto, e a análise na sequência é muito mais um negócio do que efetivamente um empreendedor. Na fase de negócio, aí
se analisa como qualquer outra empresa. O Sense Board, toda questão de DRE, né, todo tipo de análise financeira e controle é feita da mesma forma. A gente analisa, me manda o teu DRE, me manda teus documentos contábeis, me manda as informações, porque a gente também faz due diligence para saber se aquilo realmente é verdadeiro. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma startup é uma empresa como qualquer outra. Só que quando ela está mais velha, um pouco está amadurecendo, ela vira uma empresa normal. Ou seja, em termos de controle e de KPIs, né, de métrica. Quando ela está no começo, é menos esse tipo de coisa que a gente olha, porque ela está muito no começo, mal tem um contador, mal tem aí um faturamento, está muito no começo. Então não dá para você exigir que ela tenha todos aqueles controles muito do D0. Mas a partir de um ano você começa a exigir tal coisa. Agora, é óbvio que se você tiver a oportunidade de começar organizado, comece. Se você já sabe que isso é essencial, que lá na frente você vai precisar, por que não começar já desde o começo apontando corretamente as contas correntes, as contas contábeis e etc. Eu terminei recentemente esse final de semana, para falar a verdade, voltando de viagem no avião, eu terminei de ler seu livro Inevitável. Por sinal, que livro. Que bacana. Sugiro para todo mundo um livro. Ele está falando só para me agradar. Não é não, João. Pergunta para a Marina. Os seus livros simples. Eu devoro. É porque é simples, né? Leitura simples. Né? É fácil. É como se eu estivesse falando, né? Exato. E eu me identifico muito com a linguagem. E você não inventa, você não enfeita. Não é. Tem vários projetos muito bacanas. Tem empresa que vem aqui e fala, nossa, minha empresa vale bilhões, é um unicórnio. Aí você olha para a empresa e fala assim, cara, mas você não tem o básico. O que é o básico? Você ainda está fazendo gestão por caixa. Gestão não se faz assim. Então, como que você sabe de onde você tirou isso? E é legal no seu livro, porque você aborda também o jockey, né? Que nem você sempre fala. Você não aposta no cavalo, você aposta no jockey. Inclusive, na palestra do último Sense Academy, que você deu para a gente, você citou muito isso. E como que você consegue medir o nível de consciência do jockey em tão pouco tempo? Porque a sua aproximação com ele é muito rápida. Eu lembro minha primeira vez que eu tive contato com você foi um oi, um pouquinho e passou. Eu tive que fazer uma viagem para Israel junto contigo para a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Como que você descobre o nível de consciência do jockey? Bom, o nível de consciência empresarial são 5 níveis, né? Que o Inevitável trata disso. E aí você vai crescendo a sua empresa até chegar lá no 5º nível. Quando o jockey vem falar comigo, no caso que é o empreendedor, o cavalo é o negócio dele, né? Então, quando a gente diz que a gente aposta no jockey, só para explicar, a gente quer dizer o seguinte, numa corrida de cavalo, se aposta no cavalo. Cavalo pelo nome do cavalo. Cavalo azulão, não sei o quê, azarão. E ninguém aposta no coitado do jockey. No nosso caso, a gente aposta no jockey e não no cavalo. Porque, fácil, aí bem na sua linha. O jockey é possível, o cavalo é possível você mudar, alterar, treinar. Então o jockey é mais difícil você mudar o cara. É mais difícil você mudar a arrogância dele, é mais difícil você mudar muita coisa da pessoa, né? E o cavalo você dá para mudar. Então um empreendedor ruim, difícil de tocar, o negócio pode ser maravilhoso, não vai dar certo. Agora, um empreendedor muito bom, com um negócio mais ou menos, dá para você arrumar um negócio. Então é essa análise que eu faço inicialmente. É uma coisa do piloto de Fórmula 1, o conjunto do piloto e o carro é que ganha a corrida, é verdade. Mas experimenta dar um carro bom, uma Ferrari para um piloto ruim. O que vai acontecer? Ele vai bater, porque não vai conseguir nem acelerar. Agora, experimenta dar um carro ruim para um piloto bom. O que vai acontecer? Ele vai chegar no final, vai dar o jeito dele. Lembra aí, torcendo na chuva? Sim. Pois é, então, é isso que eu faço. Em tão pouco tempo, o que eu analiso? Né? O que ele me fala? E a postura da pessoa, o jeito arrogante. Quando o cara fala assim, eu sou amigo de fulano. Eu estudei em Harvard. Não é que Harvard é ruim, cara, não é isso. Mas é a carteirada, entende? Quer dizer que isso é sua credencial? Não, sua credencial para mim é qual o problema que você resolve. Cara, eu impacto vidas assim, assim, assim. Eu resolvo problema assim, assim, assim.
E foi isso que me chamou a atenção. Você disse, cara, eu resolvo o problema das empresas que não conseguem fazer tal coisa, de uma maneira simples eu explico e tal, e consigo conduzir. Então isso me chama a atenção. Qual é o problema que resolve? Essa é a diferença. Quando o cara vem e fala outra coisa, eu vou ser unicórnio, eu vou mudar o mundo, eu vou ser uma empresa bilionária, será mesmo que vai conseguir chegar lá? Até nisso, João, a gente tem uma semelhança muito grande. Aqui entre nós, os controllers e tudo mais aqui na empresa, quando a gente entra no cliente, a gente fala, nossa, essa controladoria vai ser muito boa. Por quê? O dono, ele tem do lado dele uma pessoa que é muito competente, isso e aquilo, talvez ela não teve a oportunidade de se mostrar. E ela vai passar por todo o treinamento da controladoria, ela vai ter todos os dados, e esse cara, como ele é aberto a escutar essa pessoa, o negócio vai andar. Vai, sabe? E o empresário, ele vem aqui numa humildade. Você viu onde a gente está? Ele vem, fica aqui, tira até o tênis debaixo da mesa ele não cruza o braço, não fica com o nome. Ele aprende, ele discute, ele conversa. A gente fala assim: essa empresa vai dar muito certo, a controladoria. E tem outros que a empresa é linda, às vezes é segunda geração, ou é um dos sócios. Ele vem aqui, fica no celular, não dá atenção direito, sabe? Tipo, tá. E daí ele volta, o negócio fica patinando. E às vezes a empresa é maravilhosa, mas quem está à frente dela também não está dando o devido valor. E não tem. Então ele acha que sabe tudo, né? Já fiz até agora, assim, vai continuar assim. Quem é você para querer me ensinar? É que vocês escolhem quem investir. Aqui a gente não escolhe quem fazer a controladoria. Ainda. Mas deveria, viu? Mas deveria escolher clientes. Deveria, porque o cara ele tem que ter a noção do que ele precisa, né? Ele tem que saber que ele precisa. E gestão, gente, é igual saneamento básico para político. Político não gosta de fazer saneamento básico. Sabe por quê? Não. Sabe por quê não? Porque fica escondido embaixo da terra. Não dá para ver, fazer propaganda. Tanto metro de cano, tá escondido e não vai mostrar. Ele não gosta de fazer ponte. Que Entendeu? Essa é boa, João. Essa é boa, vou usar. Passarela. Isso. Mas a gente fala assim, a postura das pessoas que chegam aqui, que já quebraram uma empresa, ela é totalmente diferente. Né? O cara sabe o que precisa. Sabe, Ele vem aqui, assim, ele liga, eu quero ir de novo aí, porque agora eu tô com mais umas ideias. E ele sabe, ele interage muito. E tem uns que não. Hoje, imagina quanto você aprende com esses caras que trazem a ideia, né? Nossa, muito. Vocês também aprendem todo muito. dia, todo dia. Aqui, ó, a gente desde indústrias, a gente tem empresas de serviços, começaram a entrar em empresas financeiras nos últimos anos. Startup, a gente tem algumas, mas não tanto. São poucas startups que entram mas tem aqui. que ter, as startups precisam entender isso, né? Sim, a partir agora do com o primeiro, Sense segundo ano Academy, de vida, com certeza. com o Sense Academy a gente consegue atender bem até porque o preço é acessível, né? Isso, muito acessível. E outra também, uma linguagem muito próxima do startupeiro, assim dizendo. Porque é uma linguagem que ele vai entender desde o básico, queimar o caixa, começar a operação dele, até atingir o ponto de equilíbrio. Então ele entende isso, lançar o produto, com que margem, quanto que ele tem que vender, tudo isso na controladoria é abordado, porém na controladoria com qual técnica? Com o sistema, com o Senseboard, com a apostila, tem toda uma metodologia, né? Então, uma coisa que às vezes uma startup ainda não tem, ela não tem tantos departamentos assim, ela não tem. Por isso mesmo ele tem que fazer, porque aí sem esse departamento todo, Exato. ele consegue, com um software ele consegue controlar tudo. Ainda mais ele integrado com o ERP dele, com o sistema financeiro dele. Hoje, só para você ter noção, tem startup que nos procurou numa época que a gente fez uma mini controladoria lá no passado, e hoje eles já são maiores, eles voltaram e fizeram a controladoria. Isso é muito bonito, porque eles reconheceram que, assim, ó, eu aprendi naquela época o que eu precisava aprender, agora eu preciso aprender mais. Isso é de uma humildade. Ele falou, Dan, cara, lembra de mim? Esse cara que vai chegar, esse cara que vai chegar lá na frente. Esse vai. E ele volta, ele assim, ó, contratei uma pessoa nova no meu time, posso mandar aí para você treinar, bora, não sei o que, vamos fazer. Tem gente que já passou pela nossa controladoria aqui há 2, 3 anos atrás, e daí quando a gente mandou mensagem, ó, vai ter o Sense Academy, 3 dias de imersão, tal, que a gente vai estar revisando e aprendendo tudo isso, como que é mesmo, entender a saúde e a prosperidade. Quando é o próximo Sense Academy? 14, 15 e 16 de setembro. Setembro. E
Eles mandam Campina, os né? funcionários aqui em Campinas, num hotel muito gostoso, muito bonito, um ambiente muito gostoso. Foi lá onde Você eu estava fui? no último? Não, a gente vai agora Para outro hotel. Hotel Vitória, né? Outra vitória. É lindo o hotel. Então, é Maior. legal porque é um ambiente de empresários. Cresceu, né? Ah, Cresceu. Então, muito bem. É um ambiente de empresários, né? Isso que eu acho muito bacana, porque tem o cara da indústria que fatura 100 milhões mês, tem um cara que está faturando ainda 200 mil reais por mês, 50, 100 mil reais, e eles se juntam e um troca ideia com o outro e um compra do outro. Isso eu acho muito bonito, Cara, gente. Isso Isso é muito bonito, muito importante, network é muito importante, mas o mais importante é o empresário hoje ele não tem tempo a perder. Ele voltar para o banco da escola, voltar para uma universidade, fazer um MBA, fazer sei lá o quê. Putz, é muito tempo. Ele não tem tempo, tem que ser coisa mais rápida. Em 3 dias está tudo resolvido. É como se fosse um MBA em 3 dias, uma imersão. Né? Então, o que ele vai aprender de coisa e vai reciclar o que ele já sabe, né? Reciclar seus conceitos, subir esse nível de consciência que a gente fala, né? Que é você olhar a sua empresa como um drone, ter todos os sistemas gerenciável, isso não tem preço. Então, se o cara não quiser parar 3 dias para tomar a empresa dele pela rédea, como um bom jockey, vai ser difícil ele querer terceirizar uma gestão na mão do contador só. Gestão na mão do contador não é gerenciável. Tem um outro fator muito importante, que é quando você está 3 dias inserido naquilo, você vive um evento que gera uma experiência. Ele muda muito mais você e sua empresa do que picadinho, paulatinamente assistindo uma aulinha online numa universidade. Imagina, uma aulinha online numa universidade, então presencial na universidade, hoje aqui uma aula amanhã, depois. Cara, 3 dias imerso ali, você se vira transforma, ninja, né? Vira. E você tem cada insight aqui, né? Porque, assim, quando eu trabalho com constelação, a gente sabe do campo, né? O campo que a gente é inserido. Então, naquele momento, a gente abre um campo de consciência diferente, onde está todo mundo compartilhando ali. Na mesma coisa, na mesma vibração. A mesma vibração, exatamente. Compartilhando, todo mundo. É como se a gente entrasse numa caixa e todo mundo tivesse o mesmo nível de. Um compartilha com o outro esse nível de consciência e toda. É tipo assim, você não está vendo isso? Então vem cá que eu vou te mostrar. Olha aqui. Então é só no mesmo nível. Exatamente. É muito poderoso esses eventos presenciais, assim, em grupo, com pessoas olhando e focado na mesma vibração. Tem uma frase que o Victor Damasio... Salto quântico. É o quê? Um salto quântico. Salto quântico. Tem uma frase que o Victor Damasio usa bastante, ele fala, tá pago, né? Às vezes é um insightzinho que você fala assim, tá pago. Porque esse insight, você chega na sua empresa e muda tudo, né? Eu falo isso toda vez que eu vou numa palestra sua, apesar de eu já ter visto uma ou outra repetidamente, mas sempre sai um insight. Isso é muito legal, sabe? E eu já sei que você disse, ele é um bloqueio, ele é uma crença. Ele serve para tudo, né? Para cozinhar, para desenhar, para tudo. Quando você fala já sei para o cara que fala já sei, ele perde a oportunidade de aprender muita coisa. É aquela história que você falou, o cara cruza os braços, né? O cara cruzou o braço, ele não quer aprender nada. O último podcast. Pode ser até para descansar, mas se ele permanecer ali. O último podcast que a gente fez foi com a Patrícia Leal. E ela falou que os maiores tombos que ela teve na vida foi por causa da arrogância. Né? Quando ela falou, comigo vai dar tudo certo, porque eu já dei certo. Entrou no nível da arrogância e aí, pau. Daí você vê que a minha impressão de arrogante, qual é? Exatamente. Eu falo, toda vez que eu vou subir num palco para fazer uma conferência, uma palestra, um treinamento, seja lá o que for, eu tenho um frio na barriga. Um dia desse meu filho perguntou, cara, tu ainda tem medo? Eu digo, claro, o medo é importante para respeitar o que está por vir. Né? Então, atento, né? Atento. Qual é o meu objetivo ali? Fazer com que as pessoas recebam aquela informação e a entrega seja bem feita. Acho que eu não estou subindo ali para aparecer. Estou subindo ali para entregar um conteúdo. Então, a minha responsabilidade é sobre a entrega. Não é sobre se eu estou bonito, feio, se eu estou dando show, se eu estou fazendo chorar aí. Quero saber se a entrega está bem feita. Acho que esse é o objetivo. É ter esse tipo de feedback que você falou. Você não precisa me dizer isso. Mas você fala. Então, assim, isso é uma entrega, entendeu? Então, a sensação de serviço prestado, a sensação de gerar impacto, ela não tem preço. Ela não tem preço. Toda vez que eu encontro alguém na rua que diz assim, pô, João, tal coisa que você fez, eu não sei o quê. Pô, eu vindo agora, estava numa viagem internacional, no avião, o cara foi lá para falar comigo onde eu estava, no lugar dele.
Na entrada, várias pessoas falaram então assim, quando você começa a entender que você gera impacto, né, isso muda tudo. Sim. E quando o cliente entra na controladoria, ele sempre tem um encontro comigo, né? A primeira coisa, assim, eles passam pelo onboarding, depois vem o encontro comigo. E uma das primeiras perguntas que eu faço para eles, eu peço para contar a história da empresa, porque isso já me dá vários insights, né, de onde pode estar algum enrosco. E é também para que serve a sua empresa. Né? Eu quero que ele me conte o propósito da empresa. Você quer descobrir o propósito. Né? E aí fica muito claro também. Se ele tem ou não, né? Se ele tem você ou não. Você tem só objetivo, né? Exatamente. E para que a empresa dele está servindo na vida dele? Qual Se dor? é para servir a vida ou para ser servido. Isso também, ó. Qual dor que ele resolve no mercado? Muda demais. Aí eu passo aqui, né? E claro, nesse momento eu tenho toda uma devolutiva em que eu faço de tudo ali para ampliar a consciência da importância dele focar no propósito da empresa. Mas de repente o cara não quer, né? O cara quer só ser servido e tá tudo bem. Passou de neto para filho, para pai, para avô e herança, né? Eu digo que nós precisamos deixar herança sim, mas nós precisamos criar sucessores. Né, que são sucessores, são as pessoas as pessoas que vão tocar aquele negócio para frente no mesma cultura, no mesmo propósito. Sim. Agora, se não tem propósito, se a empresa só serve para servir a eles, aos donos, é o jogo deles. Então, quem sou eu para dizer não está errado, está certo? Cada um sabe a sua empresa o que faz, né? Agora, essa história de se pagar primeiro, como eu vejo muita gente orientando, se pague primeiro, tira o dinheiro da empresa, compra um carro, compra um barco, compra um avião, sei lá o que você quiser comprar, dependendo do tamanho. Eu acho isso totalmente equivocado, essa linha de pensamento, mas eu respeito quem faz. Tem muitos amigos que fazem isso, mas para mim, primeiro você faz uma empresa de longo prazo, perene, que ela seja, que gere impacto, que tenha um propósito muito claro, dentro de uma cultura muito bem definida interna, para aí sim você ter algum ganho dessa empresa. Sim. Você não tem como fazer. Sim. Hoje, quando a gente fala de empresas num todo, a gente fala socialmente também do impacto que ela também gera na outra, na sociedade. Então, quando você ajuda uma empresa, no caso que a gente é B2B, tanto você lá pela Bossa, agora pela Smart Money Education, vocês auxiliam empresários. Indiretamente, quando a gente faz isso, a gente está ajudando não só a família do empresário, mas muitas embaixo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você tem essa responsabilidade, entende, quando olha para você e fala assim, eu já sei isso, eu já sei aquilo, você fala assim, tá bom, me mostra o resultado que você tem fazendo isso. Tem resultado, pode falar que já sei. Se não tem, não sabe. Eu já sei, eu assisti no YouTube como fazer um ovo, blá, blá, blá. Você já fez alguma vez? Não, então você não sabe, não é porque você assistiu algo que você sabe. Informação é diferente de conhecimento. Né? Exato. Conhecimento só tem quem aplica. Então, informação todo mundo tem. O que todo mundo busca na vida, em tudo? Resultado. Resultado. E aí tem que medir para saber se está tendo resultado. Eu digo assim, se você está aqui olhando e tem um lago aqui na frente. O lago está escuro. E você não sabe o que tem lá dentro. Você sabe que ali tem um lago. Você sabe que pega um barco, vai andar. Se eu jogar a isca, vai ter um peixe lá que vai puxar. Só que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar o que está ali embaixo, nem a profundidade. Porque você não tem análise de nada. A partir do momento que você começa a fazer uma análise do seu negócio, você começa a saber, puxa, aqui tem isso, aqui tem esse tipo de peixe, aqui tem o pH da água é esse. Você começa a ter números e informações que são importantíssimas para você não perder tempo, jogar isso onde não tem peixe. Para você saber onde é que você vai separar, para que passa tubarão, então você tem que separar aqui você pode mergulhar, aqui. Sabe essas informações que a gente tem que ter? Né? É isso que basicamente vocês fazem. Sim. Quando você consegue dar visibilidade ao empresário, você está ajudando esse cara a perenidade dele. Ajudando esse cara a tomar a melhor decisão, ajudando o empresário a investir corretamente, a ampliar as oportunidades que, no final das contas, vai gerar impacto na sociedade, que é menos uma empresa quebrando, mais emprego gerado, desenvolvimento econômico, geração de renda. Então, isso, no final das contas, é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão dando visibilidade, porque navegar, pescar, todo mundo faz.
Mas quem conhece o que tem lá embaixo mesmo, olha, aqui dá. Né? Não é só sensibilidade, mas Sim. saber ver, ter visão, né? É só quando você consegue botar os números todos num lugar só, que é basicamente o que vocês estão ajudando a fazer. Porque um plano contábil, um plano de conta, como é um balanço, isso, tá, mas como é que eu leio isso? Exatamente. Tá, ok, beleza, esse é o meu contador me dá, mas como é que eu vejo isso? Como é que eu tomo decisão a partir disso? Então, só um sistema desenvolvido e um conhecimento com nível de consciência maior é que vai conseguir ver a profundidade do negócio. Perfeito. Tem um profissional da saúde que uma vez veio aqui e ele falou assim, e ele tem muito resultado porque ele tem muitas clínicas de estética. E ele falou assim, ó, Estética. eu quero fazer a controladoria, mesmo sabendo que eu tenho muito dinheiro. E daí eu falei assim, é por quê? Ele falou assim, ó, se não tem diagnóstico, ou tem diagnóstico, mas não tem conhecimento, não tem como curar. Eu quero o diagnóstico da minha empresa. Eu faço isso para todos os meus clientes e eu não sei o da minha empresa. Eu sei que sobra muito dinheiro no caixa, mas quanto que eu tenho de resultado? Qual o procedimento que... Será que não dava para sobrar mais? Ou será que eu estou fazendo a conta errada que está sobrando demais e não era para sobrar? Exatamente. E daí ele falou assim, ó, e eu não durmo bem. Não durmo bem. Então, porque ele não tem visibilidade, não ele tem tem. medo de ser atacado o tempo todo por um tubarão. Exatamente. E daí ele inclusive foi no último Sense Academy e foi muito bacana, assim, porque ele falou assim, é assim que vê uma empresa? É muito bacana quando o cara fala, é isso. Tá. É assim? Entendi. Né? Não é só o extrato do banco? Então, isso é muito bacana. João, eu queria aproveitar a sua presença aqui e eu gostaria que você dissesse para a gente, por gentileza, qual que é a importância de uma empresa de visão de longo e de curto prazo. Por quê? Hoje o mundo está ficando muito imediatista. Né? Você vê, principalmente nas redes sociais, é o que você acabou de dizer, as pessoas gastando o resultado da empresa em tempo real o tempo todo, para quê? Para postar, para mostrar. Às vezes, talvez não seja no digital, mas seja para a sociedade que ele está, para o bairro que ele está, para os amigos, vizinho, irmão, família, porque ele tem que mostrar, é uma maneira de ele honrar que ele está trabalhando muito. Que ele está se dando bem, né? Isso. Isso, para a gente... Assim, as controladorias mais complicadas de serem feitas não são porque a empresa é difícil de gerir e arrumar os números dela, nunca foram. A gente, graças a Deus, a gente tem muito conhecimento nisso. O problema é quando a pessoa tem esse perfil. Quando a pessoa tem esse perfil, você gera o resultado, ela gasta. Você gera o resultado, ela gasta. A empresa não tem prosperidade, assim dizendo. O que você vê isso, principalmente no mundo das startups? Eu acho que existe o startupeiro, ele tem isso muito fácil com ele. Ele sabe que é de longo prazo. Mas o empresário não. As startups elas já têm essa cultura do longo prazo, elas já sabem que o processo é para 10 anos e que ela tem que preservar o investimento na empresa para que ela cresça de valor. Então, essa é a resposta, é o chamado equity. Como o empresário tradicional ele não tem a cultura do equity, e eu explico isso no meu livro O Poder do Equity, ele simplesmente acredita que a empresa nasceu para servi-lo. Então ele saca o recurso da empresa sem reinvestir. Não, mas eu já reinvisto. Não, você não reinveste no valor da sua empresa, no valuation. Aquela pergunta que a gente sempre faz, quanto vale o teu negócio? Muitos empresários não sabem quanto vale o negócio porque ele nunca precisou. Peraí que eu vou perguntar para o meu contador. Não é o contador que vai te dizer isso. Mas o que ele pode fazer é um fluxo de caixa descontado. Então, veja, quando você investe no longo prazo e você não saca tudo da empresa, mas você usa estrategicamente esse recurso para o crescimento do negócio, para que alguém pague um valor, né? Mas eu não vou vender minha empresa. Mas não é sobre vender a empresa, é sobre oportunidade que você vai ter oferindo um valor para o seu negócio. Você sabe que hoje você não saca aqui hoje, mas amanhã esse negócio pode valer muito mais. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho 100% de uma empresa que vale 1 milhão, é uma coisa, né? É um valor. Eu tenho 100%, tenho R$1 milhão. Agora, eu não vou dividir, eu não vou abrir meu capital, o meu cap table para um investidor. Não, vamos dizer que você abra. Então, o investidor entrou, auferiu um valuation da sua empresa de R$1 milhão. O investidor entrou lá com 20%, por exemplo, da sua empresa.
E aí ele te ajudou a chegar no valor de 10 milhões, no valor de 20 milhões, no valor de 30 milhões. O teu 70 sobre 50 milhões vale muito mais do que o teu 100 de 1 milhão. Então, ainda assim, se você tiver 20% só da sua empresa, mas ela tem um valor de 500 milhões de reais, quanto não vale isso? Muito maior do que você tivesse 100% sacando tudo da empresa. Então, é sobre isso. O que você prefere? Gastar agora, usar agora um valor X, ou esse valor... Se o cara me pergunta, João, você tem 500 mil reais aqui, o que você prefere? Meus 500 mil ou 10% da minha empresa? Eu prefiro 10% da sua empresa. Se eu acredito na sua empresa, Sim. ela vai valer muito mais do que os 500 mil que você está me pagando. Então, muitas vezes, eu prefiro pegar equity do que dinheiro. Muitas vezes, porque para mim é muito melhor eu investir naquela empresa, um tempo, com recurso e tal, para que ela cresça, que ela chegue num valuation muito maior, do que eu receber o dinheiro, gasto, acabou. E aí? Não tem participação nenhuma futura. Então, essa visão do curto prazo é que atrapalha e deixa o empresário míope, porque ele acha assim, o negócio só é próspero se ele estiver sacando o dinheiro da empresa. Mas o negócio só é próspero de verdade se ele tiver valor de equity futuro. Perfeito. Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, você prefere comer sozinho um morango ou dividir uma melancia? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Fantástico. Qual o tamanho que vai ficar esse negócio? Exatamente. Né? E quanto mais pessoas estiverem te ajudando, é a mesma coisa que a gente fala quando o cara abre 10% da empresa dele para os colaboradores. Um plano de stock option, de partnership, ou phantom share, não sei, qualquer método. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Todos os colaboradores passam a querer que aquele negócio tenha um valor muito maior. Sim. Por quê? Porque quanto maior o valor for, maior vai ser o equity proporcional que ele teve. Então, sim, esse é um engano. Não vou não dar 5% da minha empresa, 10% da minha empresa, não vou não distribuir isso. Você está perdendo, porque você está ficando sozinho e o teu negócio que tinha um crescimento X, ele pode ir para um crescimento 10x, 5x, 20x, baseado nos direcionamentos que você vai tomar daqui para frente. E muito tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre controladoria. Ou seja, a visão que o Sense Board, que o Sense dá para uma empresa, ele pode chegar à conclusão que ele precisa pensar no equity, ele precisa ter uma visão melhor de quantos tubarões tem ali naquele lago ali. Então, isso é mais ou menos isso. É como se você tivesse, para a gente exemplificar, é como se você estivesse cuidando de uma vaca. E aí você todo dia tira o leite da vaca. Você tira lá o leite da vaca. E a vaca te sustenta, te dá o leite do cada dia e sustenta a sua família lá o leite da vaca. Se você não alimentar aquela vaca, ela vai deixar de dar o leite. Mas e se, além de dar o leite, e se você investir nessa vaca para ela fazer outros serviços na vaca, para ter outras coisas que não seja matar, obviamente, para que você possa ganhar muito mais dinheiro no longo prazo? Por que não investir no bezerro? Por que não investir cuidar de criar várias vacas ou comprar mais vacas? Enfim, e você não usar, ao invés de você tomar todo o leite, por que não vender esse leite? Porque se nós fazer uma assinatura para entrega de leite na região, o cara pagar por mim. Tem muita coisa para fazer com a vaca, ao invés só de ficar tomando leite da vaca. E todo o leite da vaca. Isso é muito complicado. Hoje, quando um empresário jovem chega para mim e pergunta o que é uma controladoria financeira, eu falo assim, ó, é você gamificar a sua empresa. Você não vai passando de fase, você vai medindo a empresa, seus indicadores, e daí vão existindo processos cada vez mais elaborados, né, dentro da sua operação, que vai melhorando os seus indicadores, seus resultados até... Só que qual a diferença? É um jogo que não acaba. É um jogo que nunca vai acabar. A única maneira de ele acabar, a título futuro, é ou se sua empresa for vendida, ou você quebrar, ou, no caso, ela sofrer toda uma reestruturação porque chegou a segunda geração ou terceira geração na companhia. Mas ela não deixa de ser gamificada, só que por outro. Então, a partir do momento que o Sense Board permite isso, hoje do seu celular você vê todos os indicadores. A gente tem alguns clientes que ele sabe lá, geração de caixa, geração de resultado patrimonial, geração de resultado financeiro, ele tem tudo ali. Daí ele olha para mim e fala assim, mas quanto que vale minha empresa? Eu falo, aí já é um outro jogo. Aí é um jogo do equity. Que isso é muito bonito. Mas ele só pode ir para o jogo do equity se ele tiver essa base
arrumada, sim, né? sim, é um Ele tem que ter pressuposto. ele tem que ter essa visão total Fazer da lição de empresa. casa. Né? Ele tem que fazer a lição de casa, tem que fazer a visão total da empresa. Essa história da gamificação é muito legal, é uma explicação muito básica, muito inteligente para quem não sabe nada do que a gente está tratando aqui. E você falar para o jovem, né? Pô, se eu vou gamificar a tua empresa, é muito legal, porque isso é uma linguagem que ele entende. Mas, por outro lado, quando você fala para o empresário, cara, você vai jogar um jogo de um nível de consciência diferente, o que é que a gente está dizendo depois que ele consegue ter esses números bem claros e essas informações do Sense? Quando ele tem essa informação, ele pode se dar ao luxo de tomar uma decisão e ter uma visão ampliada sobre o seu negócio. Como é que eu faço para ter uma visão ampliada? Como é que eu faço para criar uma camada de serviço? Como é que eu faço para escalar o meu negócio? Eu digo, só depois que você tiver o básico. Quando você tiver o básico bem feito, porque não é que o Sense é o básico, mas ele é o básico a partir do momento que ele controla, ele passa a ser automático, né? Porque ele está controlado, está organizado. E você passa a rodar, você passa a saber custo, por exemplo, quanto custa um canal de venda, quanto custa um produto, quanto é o custo de aquisição de cliente, quanto é muito mais coisa que você consegue, o impacto daquele produto na margem do resultado. Então, a partir disso que você tem isso pronto, você tem esse dashboard, essa visualização ok, aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pensar no equity, agora eu vou pensar em criar uma camada de serviço digital, agora eu vou subir meu nível de consciência, vou criar uma comunidade, vou criar um ecossistema. Aí você começa a fazer coisas para valorizar o teu equity lá na frente e jogar o jogo certo. Porque os grandes empresários, todos as grandes fortunas do mundo, todos eles jogam o jogo do equity. Todos eles jogam o jogo de comunidade. Todos eles jogam o jogo de ecossistema. Eu posso falar de 15, 20 empresas aqui, muitas delas vocês conhecem, Apple, Amazon, né? Todas elas jogam o jogo do equity e sabem o que a gente está falando. E daí são metas mais corretas, né? Porque quem não tem indicadores usa faturamento como meta. Exato. Que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quanto entrou no caixa? Ou então por depósito, né? Ou então por depósito. Entrou quanto no caixa? Não sabe nem se é lucro aquilo, mas entrou no caixa, dinheiro. Abre a registradora, tira o dinheiro, sabe, vai comprar o pão. Exatamente. O dinheiro vai comprar o pão. Então, legal. João, a gente queria te agradecer. Agradecer muito. Eu sei tem um monte de pergunta aqui que não fizeram nenhuma, viu? Olha, que não fizeram nenhuma Mas pergunta. foi muito boa, foi muito bom o papo. Eu sei que você tem ainda outra jornada ainda hoje. E eu queria agradecer não só pelo podcast, não só pelo aprendizado hoje à tarde. A gente agora vai se encontrar muito, vai se ver muito. Eu aprendo muito contigo. Obrigado. E eu acho que a nossa jornada se complementa. A gente quer levar conhecimento para os empresários o máximo que possível, dados, conhecimento. Para quê? Para que socialmente haja uma prosperidade sistêmica, e eu acho que é isso que a gente busca, né? Sim. E isso tem impacto na pessoa física diretamente. Para a gente é mais do que business, né? São pessoas. Então, você é uma pessoa que a gente admira, você, sua família, Cris, querida, seus filhos. Esse porque é totalmente verdadeiro. A gente faz negócio com quem a gente gosta. Eu digo assim, amigos, negócios fazem parte. Exato. E não a parte. Né? Fazem parte. Isso é uma frase que eu levo para a vida. E olha, eu só faço negócio com quem eu gosto. Que bom. Também tem. Hoje eu consigo fazer isso, né? Mas não era assim no passado, hoje eu é assim. No passado você tinha que fazer de qualquer jeito. Tinha que faturar, tinha que fazer de qualquer jeito. Agora ainda dá para você, né? Obrigada, viu, João? Seja mais uma vez bem-vindo. E estamos à disposição, se quiser vir mais. Let's make sense. Olha aqui, ó. Já ganhei minha canequinha, já tô armado com a minha caneca. Então encerramos mais um Let's Make Sense com muito gosto aqui, com muito conhecimento com o João Kepler. Se você gostou, passe esse vídeo para seus amigos, manda um like aí e bora para a próxima. Let's Make Sense. Let's make sense. Muito bom. Bora.